sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Fiz jejum e propósito de 7 dias e vocês não imaginam o que aconteceu. Mas antes, sejam bem-vindos ao nosso canal, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Isso mesmo, hoje eu vim falar com você sobre um tempo que o Senhor reservou, um tempo que eu tive com Deus há uns dias atrás. Ele foi incrível e eu decidi compartilhar aqui com vocês. Foram 7 dias de jejum e propósito e o Senhor fez coisas maravilhosas nesses dias. Mas antes de eu contar para vocês tudo que o Senhor fez, eu quero te pedir para tu curtir esse vídeo. Tem um like aí embaixo, aperta nesse like, compartilha com mais alguém, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, para que tu fique por dentro todos os dias da palavra de Deus para ti. Mas antes de eu falar o que aconteceu, como é que eu fiz, de que maneira o Senhor me conduziu para isso, eu quero te explicar primeiro o que é o jejum e o que é um propósito. O jejum, ele nada mais é do que tu se abster da comida da carne, tu abrir mão do alimento físico e substituí-lo pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é o tempo com Deus, que é a oração. Então, quando a gente troca o alimento físico, a gente está dizendo assim para Deus: ó Senhor, isso não me domina. Porque eu quero te dizer, aquele que tem a capacidade de dominar a boca, a gula, a comida, o desejo por comer, gente, consegue fazer muito mais coisa. Porque talvez tu não saiba, mas a glutonaria, ela é um pecado, o amor pela comida. Porque a comida muitas vezes acaba sendo o Deus da nossa vida, né? Nós não conseguimos viver sem. Nós comemos muito mais do que nós precisamos. Nós comemos por exagero, por um amor, por um desejo absurdo por uma comida. Então, quando eu falo assim para Deus: Deus, eu não quero o alimento físico agora, eu preciso do alimento espiritual. Porque existe uma guerra, gente, vocês não sabem talvez, mas existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. E eu sempre digo que aquele que se alimenta mais, aquele que a gente alimenta mais, ele fica mais forte, a gente fortalece mais. Então, se eu ficar alimentando só o meu corpo, só a minha carne, só o meu físico, como que eu vou vencer as guerras do dia a dia? Como que eu vou vencer as dificuldades que vão surgir durante os dias? Então eu preciso sim estar com o meu espírito fortalecido. E eu quero te dizer, a maneira mais eficaz, mais potente, mais certeira de tu alimentar o teu espírito é no jejum. Existem 3 pilares para o cristão, 3 pilares para uma vida cristã firme e fortalecida em Deus, que é a oração, a palavra e o jejum. Porém, pouco se fala do jejum, pouco se fala dessa prática tão poderosa. Eu posso dizer por experiência própria. Existem milagres, existem respostas que só vão acontecer no meio do jejum. Eu te garanto isso. Então é como se fosse 3 pilares e você está ali orando, você está ali lendo a palavra, mas parece que está faltando alguma coisa. E sim, eu quero te dizer, se tu está passando por isso, sentindo que alguma coisa está faltando, é o jejum. Mateus 6,16, tu pode abrir comigo, vai falar sobre o jejum. Ele diz assim, ó: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuarem, lavem o rosto, penteiem o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o Senhor, o seu Pai que te vê no secreto, saberá que você está jejuando. O seu Pai lhe dará a recompensa. Então, o que a gente aprende aqui em Mateus 6? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, quando você jejuar, você não vai ficar assim com uma cara de doente, uma cara de triste, porque você está sem comer, porque esse cara feio é fome, né? Mas você está com fome do quê? Se você está se alimentando espiritualmente, você não está com fome.
né? Então, assim, não faz aquela cara feia para as pessoas perguntar o que está acontecendo, porque você quer falar, eu estou jejuando. Porque você jejuar não faz você mais santo que ninguém, querido. Pelo contrário, você está admitindo que você é pecador, que você precisa de Deus, que você precisa do Espírito Santo. Então, você não precisa fazer caras e bocas, né, para alguém te perguntar e você falar que está jejuando. Aqui está dizendo aqui, ó, é em secreto, é Deus que está te vendo. Então você não precisa colocar no Instagram, no Facebook para todo mundo que você está jejuando, é você e Deus, é só você e Deus, entende? Então tá dizendo aqui o Pai que te vê no secreto, o Pai que vê essa renúncia, o Pai que vê isso que você tem feito, te recompensará. É Ele que vai fazer isso. E outra coisa que diz aqui em Mateus 6, lava o teu rosto, arruma o teu cabelo, arruma a tua aparência, te alegra, porque você está fazendo a vontade de Deus, você está servindo ao seu Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende é que quando a gente vai jejuar, nós precisamos estar com a nossa aparência feliz, cuidada, amém? Porque a gente não precisa, que diz, não precisa você ir para a sinagoga, né, para que as pessoas fiquem sabendo, né, a sinagoga é um lugar público, então você não precisa lá no lugar público falar para todo mundo que você está jejuando, tá? Isso é o jejum. E o jejum é exatamente isso, tá, gente? Porque o que acontece? Não adianta a gente jejuar, não estar comendo alimento físico, mas a gente ficar vendo um monte de coisa que não deve, ficar fazendo fofoca na hora do jejum, ficar mexendo no Instagram na hora do jejum, ficar perdendo tempo na Netflix, porque isso não é jejum. Você ficar sem comer, sem um alimento espiritual, isso é dieta, você apenas vai desintoxicar o teu corpo aí. E a intenção não é essa que eu estou falando aqui pra você. Eu preciso substituir. Na mesma intensidade que você come o alimento físico, você vai engolir o alimento espiritual, vai ter a tua presença com Deus. E eu quero te dizer, não comece achando que você vai começar jejuando, eu nunca jejuei. Então eu vou começar jejuando 20 dias, não faça isso, querido. Não faça isso, o teu organismo não está nem preparado para isso, a não ser que tu tenha uma palavra de Deus, aí tu pega e vai. Mas é uma constância, entende? Quanto mais tu faz, mais o teu corpo vai se adaptando àquilo. Então tu pode começar jejuando, por exemplo, café da manhã e almoço. Daí na outra semana, no outro dia, tu jejua café da manhã, almoço, café da tarde. E depois café da manhã, almoço, né, café da tarde e janta. E daí quando você vê, você já conseguiu jejuar 24 horas no dia. E aquelas 24 horas, tu vai estar buscando ao Senhor. E tu pode me perguntar, Bruna, mas eu trabalho, eu não consigo ficar só em casa. Então tu vai te preparar com Deus antes do trabalho, buscar o alimento espiritual, vai ter tempo com Ele. E a tua mente vai estar o dia inteiro conectada ao Senhor. Primeira oportunidade, vai pro banheiro, no teu serviço, no teu intervalo, busca Deus em oração. É aquele dia que tu vai se conectar o tempo inteiro com Deus. Começar a limpar, sabe? Te limpar mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O jejum, querido, não é para você ganhar carro, casa, ganhar, seja o que for. Não é para isso. O jejum, ele tem um único objetivo. É trocar. Você vai tirar tudo aquilo que é teu e encher tudo aquilo que é de Deus na tua vida. Então você vai trocar aquilo que é carnal por aquilo que é espiritual. Então isso já é uma grande recompensa, porque você vai começar a ter espaço para o Espírito Santo habitar em ti. Você entende isso? E por que eu fiz um jejum com propósito? Porque eu fiz 7 dias. Então eu ainda não consigo jejuar 7 dias, mas de que maneira que eu fiz, daqui a pouco também já conto pra ti, não sai desse vídeo aí. Mas eu fiz o jejum com propósito, porque o que é um propósito? Um propósito é quando tu quer algo específico. No meu caso, eu queria algumas respostas de Deus. Eu queria algumas respostas do Senhor específica para minha vida. E para poder ter uma resposta de Deus, eu precisei calar todas as outras vozes, para não me confundir, né? No meio do caminho ali, para não dar confusão. Então eu fiz um propósito com Deus para que eu escutasse a voz dele. Eu calei as outras vozes. Eu fiquei 7 dias sem rede social, sem entrar em Facebook, sem entrar em Instagram, sem ficar no WhatsApp de conversa desnecessária. Fiquei um pouco sem sair, assim, pra estar com os amigos, sabe essas coisas que é bem legal, que tá tudo bem? Mas eu queria, naqueles 7 dias, ficar só eu e Deus.
só eu e Deus, porque eu precisava de uma resposta. Então eu fiz um voto com Deus: Senhor, eu quero abrir mão disso que eu tanto gosto. Tem pessoas que ficam sem tomar refrigerante, sem comer chocolate, sem ver televisão. Isso é voto, gente, isso não é jejum. Jejum é apenas de comida, isto não é jejum. Isto é voto, tá? Eu faço um voto com Deus, eu faço um propósito com Deus. Mas eu quero te dizer outra coisa sobre o voto e sobre o propósito que está lá em Eclesiastes. Tu pode abrir comigo. Eclesiastes 5 fala assim, ó, cuidando com as promessas. Algumas versões falam cuidando com os votos, que diz assim o 4 e o 5. Assim, quando você fizer uma promessa, Deus cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer e não cumprir. Então eu quero te dizer, não fala assim, por exemplo, eu vou ficar 60 dias sem chocolate, porque eu preciso ouvir uma resposta, eu preciso disso, sabe, Senhor? Mas no terceiro dia tu já tá dizendo, quer saber? Eu não vou mais fazer isso. Querido, nem começa, porque que diz que isso é voto de tolo. Isso é voto de tolo, isso é tolice, não faz isso, tá? Então eu juntei o jejum e o propósito e eu quero te dizer que o Senhor simplesmente fez. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero te incentivar. Quem sabe tu tá precisando de um jejum, de um propósito aí e nem sabia. E eu quero te dizer que coisas maravilhosas vão acontecer quando tu decide renunciar à tua carne para ouvir o que o Espírito Santo quer fazer e dar espaço para Ele. Mas agora eu sei que tu quer saber o que aconteceu nesses 7 dias e o que Deus falou, de que maneira foi. Eu quero te dizer que esse vídeo vai estar amanhã no canal, amanhã. Então já ativa o teu sininho aí, tem um sininho aí que ativa a notificação para que você não perca o episódio de amanhã aqui do nosso canal e você entenda por completo como foi esses 7 dias na presença inteiramente do nosso Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo, que Deus te abençoe e até amanhã nesse vídeo do canal.